Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Cicemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Muito bom dia a todos e todas que nos acompanham a partir desse momento a mais um programa Comunidade em Ação pela TV Cicemug. Hoje nós vamos falar sobre os problemas, da Secretaria de Educação. Bom dia, Sueli. Bom dia, Zé. Bom dia a todos que nos assistem. Começa agora o programa Comunidade em Ação. Bom, conforme eu anunciei, nós vamos estar abordando aqui os problemas, da Secretaria de Educação, que já foi abordado em primeira mão, inclusive, pela Nova TV Vale, no programa da Adriana Rolando um Papo, da qual a Sueli foi convidada também para falar lá sobre o assunto, E jornais que a gente deu algumas entrevistas e outras redes sociais, enfim. E agora nós estamos trazendo aqui no nosso canal, que é o projeto que nós temos com os trabalhadores da Prefeitura, do CODESB, enfim, com a população também, para tentar, mais uma vez, explicar para que as pessoas possam entender, eu acho que já entenderam, mas assim, para que fique bem claro que o que a Secretaria de Educação anda falando e o que o prefeito falou na última entrevista que ele deu nas emissoras aí da cidade, que fala e só divulga o que ele quer que divulgue, nós estamos aqui para desmenti-los, porque o que eles falam é mentira. Porque não foi da forma que eles estão colocando, não foi isso que aconteceu. Então, da forma que foi dado, conforme eu falei em primeira mão lá na Nova TV Vale, pela Adriana Rolando, da qual ele participou junto com o Dr. Stênio, que é advogado, que esclareceu as partes jurídicas lá também, muito bem esclarecido. E a Sueli, com o conhecimento que ela tem também, ela pôde deixar bem claro e falar na nossa linguagem aquilo que realmente aconteceu, e isso que ela vai fazer aqui hoje também, para que as pessoas não fiquem sendo enganadas, e a secretária agora vem dizer que foi pego de surpresa e que não sabia, então vocês vão ver, inclusive com documentos, Sueli, que temos documentos que provam que ela está mentindo, O prefeito vai para defender a secretária e fala uma coisa totalmente absurda, que o tribunal não entendeu, que o tribunal quer que venha gente de fora fazer concurso. Não é nada disso, Isso são falácias, do prefeito e da secretária,
para tentar pôr a culpa em alguém para justificar a incompetência deles, né? E aí, eu não sei até quando, né, que o prefeito fica aí aguentando essa secretária de Educação, né? Será que é porque o diretor do SAEG tem muita influência aí sobre a prefeitura, né? Porque ela é esposa do diretor do SAEG, né? Que ela faz parte do grupo político do prefeito. Será que o prefeito, né, tá tão atrelado assim, né, no diretor do SAEG, que manda e desmanda na prefeitura, né? A Câmara Municipal, né? Será que não está acompanhando? Eu acredito que esteja acompanhando. Eu acredito que no momento certo a Câmara Municipal também vai ter que se manifestar em relação às arbitrariedades, inclusive de improbidade administrativa da própria secretária, que esse problema causou e muitos outros, né? Mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto hoje para que fique claro, e quantas vezes for preciso, nós vamos estar falando aqui, quantas vezes for necessário, para provar para as pessoas que não é que nós discordamos do prefeito ou do secretário, é que o que eles estão fazendo não está correto, né? Ela errou, errou. Então assuma, né, o erro, né? Ou se ela tivesse ouvido o que nós falamos para ela na época, né, através de ofício, através de contato com a subsecretária, porque ela não nos atende, isso não teria acontecido, né? Mas enfim, aí hoje nós vamos estar abordando novamente esse assunto e a Sueli vai estar explicando detalhadamente o que realmente aconteceu, né? Porque a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, esse processo, né, foi declarado inconstitucional, né, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi declarado inconstitucional as funções de confiança de professor, coordenador pedagógico, professor diretor-geral de escola e professor vice-diretor de escola aqui em Guaratinguetá, né? Na DIN, o Tribunal de Justiça determina o retorno dos profissionais às salas de aula até 15 de setembro, né? Então tem até o 15 de setembro desse mês para esses diretores, vice-diretores, coordenadores voltarem para a sala de aula. E é isso que nós vamos estar dizendo aqui, o porquê disso, né? O Tribunal de Justiça também determina que a Prefeitura realize concurso público para que sejam ocupados os cargos de direção. Com a volta desses profissionais para a sala de aula, os professores temporários, né, que estão lá substituindo eles na sala, né, que atuam desde 2020, serão dispensados, né? Então, uma galerinha de 76 funcionários, ao todo são 76 profissionais, que serão dispensados até o dia 15, né? Aí, em plena pandemia, ficam aí 76 funcionários, daí não são 76 pessoas, são 76 famílias, né? Porque essas pessoas têm pai, têm mãe, têm marido, têm filho, né? Ou seja, em meio à situação de pandemia em que nós estamos vivendo, né? Onde muitas pessoas perderam seus empregos, muitos desses profissionais temporários estavam sendo a única fonte de renda de suas famílias, né? E que agora, por um erro, né, da secretária de Educação, serão dispensados, né? E o Plano Municipal de Educação, gente, que está em vigor desde 2015, ele prevê na sua meta 18, uma meta que a secretária vive falando que cumpriu, né? Ela sempre, quem assiste as entrevistas dela, ouve ou lê as matérias que ela faz no jornal, ela fala da meta 18 como se fosse, ela tivesse feito uma maravilha, né? Quando na verdade não é. Então, desde 2015, né, no Plano Municipal de Educação, ele prevê na sua meta 18 que para ocupar o cargo de diretor de escola, vice-diretor, coordenador pedagógico, é preciso fazer um processo seletivo interno, onde todos os professores que quiserem e tiverem habilitados e se passarem, ocupem os cargos, né? Então é isso que era para ser feito. Na época das nomeações, o Sindicato de Servidores Municipais, né, o CEMUG, sabendo disso, o sindicato questionou a secretária de Educação, né? E assim, diante de nosso questionamento, a secretária abriu o concurso, né? Abriu o concurso público, contratou a empresa, juntou no Ministério Público na denúncia que lá existia, que tinha feito o concurso, né? Que tinha cumprido, né, a determinação, só que na prática ela nomeou para os cargos quem ela quis,
e não quem passou no concurso, né? Eu tenho um exemplo aqui hoje, a Sueli, ela passou no concurso terceiro lugar e não foi chamado até hoje, né? Então ela fez o concurso, ou seja, o concurso existiu, mas não foi cumprido, porque ela fez o concurso tudo certinho, contratou a empresa, fez, porque ela precisava responder para o Ministério Público. Só que aí que pega, né? Ela respondeu para o Ministério Público documentalmente, né, uma coisa, e na prática ela fez outra, né? Ela manteve nas escolas quem ela quis, né? Pessoas que passaram para diretor de escola, ela colocou para ser diretor de creche, coordenador de creche, né? Isso tudo a Sueli vai estar explicando para nós hoje aqui, né? Mas antes da Sueli começar a fazer essa explanação aí, né? Eu queria pedir para vocês aí que estão nos assistindo aqui no YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, deixa um joinha aí pra gente aí. Nós estamos perto aí de bater os 1000 inscritos, né? Vamos chegar lá, né? Então colabora aí com a gente, ajuda a gente na audiência, deixa um joinha aí, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Porque quando você compartilha, você faz com que mais pessoas possam assistir esse programa, possam ficar por dentro dos assuntos aqui tratados, né? Temas relevantes e importantes como esse, que vamos tratar aqui hoje, já estamos tratando, né? E outros também que nós já tratamos aqui e pretendemos tratar nos próximos programas. Deixe também seu comentário, sugestão de temas do próximo programa, crítica, elogios, sugestões, enfim, interaja conosco, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Também siga a gente nas redes sociais, né? @CCMUG no Instagram, Sindicato de Servidores Municipais de Guaxinim no Facebook. Também tem o nosso site aí agora totalmente reformulado aí para facilitar a navegação daquelas pessoas que acessam o nosso site, né? Aí você vai lá no menu TV CCMUG, clica lá, tem todos os programas nossos lá salvo lá, você pode assistir, né? Comentar, né? E que a gente vai estar comentando aqui, lendo o seu comentário nos próximos programas. Por exemplo, hoje tem comentários aqui que foram feitos já no programa anterior e foram mandados para a gente durante a semana e a gente vai estar lendo aqui daqui a pouco. Então, siga a gente nas redes sociais também, @CCMUG no Instagram, no Facebook Sindicato de Servidores Municipais de Guatinguetá e o nosso site ccmug.com. Tem também o WhatsApp da nossa assessoria, que é o 992310042, que você pode deixar suas mensagens de texto e de áudio. Ele não está habilitado para receber ligações. Então, manda lá para a gente o seu áudio, o seu texto, né, sua pergunta, sua crítica, sugestão de tema para os próximos programas, que a nossa produção com certeza vai estar acolhendo as suas mensagens e atendendo na medida do possível, né? E por falar também em redes sociais, a gente queria pedir para vocês colaborarem também com a Casa Ato, né? Também interagir lá nas redes sociais deles, né? No Instagram, @Casa Ato, tudo junto, né? No Facebook, Casa Ato também. Tem o WhatsApp deles lá, que é o 31336330, né? Entre lá, navegue no site deles, tem lá um ícone lá para você clicar lá e fazer a sua doação, ou então faça uma visita lá na rua Primeiro Galvão, onde fica a Casa Ato, próximo ao Hospital Frei Galvão, né? Ou manda um WhatsApp para eles, colabore com a Casa Ato, que é um trabalho voluntário de várias pessoas há muitos anos, que fazem para ajudar aquelas pessoas que fazem tratamento oncológico, né, no Hospital Frei Galvão. Que antes de existir a Casa Ato, as pessoas iam lá para o hospital fazer o tratamento e ficavam lá na rua, né? Na beira da calçada, no meio da rua, lá, esperando a vaga, esperando ser chamado. Aí esse pessoal teve essa brilhante ideia e montou essa casa próxima ao hospital. Tem uma também próxima à Santa Casa, né? Para que as pessoas, ao invés de ficar na rua, fiquem lá na casa. Daí lá tem uma sala de espera, tem um cafezinho, tem as pessoas para atender vocês, bater um papo enquanto aguarda, né? Então colabore com a Casa Ato, né? Faça a sua doação, né? E eles têm uma dificuldade lá de sustagem, né? Então esperem para que quem puder incluir na sua lista de compra uma lata de sustagem, sabor baunilha, porque é o que pode ser usado pelos pacientes, né? Os outros sabores não dá certo. Então eles precisam muito de sustagem para fazer uma mistura lá que eles entregam para esses pacientes para ajudar no tratamento, né? Então não esqueça, siga também a Casa Ato no Instagram, no Facebook,
ou então liga lá ou manda um WhatsApp no 31336330 e colabore com esse trabalho voluntário muito importante aqui na nossa cidade, né? Bom, depois disso aí você já curtiu, comentou e compartilhou, já está colaborando aí com a Casa Ato, né? Agora nós vamos entrar então no assunto, né? Que nós vamos abordar aqui hoje, que é a questão da educação em virtude dessa ADIM, né? Que surgiu aí por incompetência da Secretaria de Educação, também do prefeito, que não tomou providência. E aí resultou em tudo isso que eu já falei aqui, que a Sueli vai estar agora, a partir de agora, relatando para vocês com bastante propriedade, né, por conta que ela é professora PEB 1, PEB 2, também tem pós-graduação, né, tem mestrado, né, mestrado não, tem só as pós, né, mas tem até mais de uma pós, né. Então, são 6 pós-graduação, né, já foi diretora de escola, então ela tem um conhecimento muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque a secretária, ela gosta muito de falar de currículo, né? Porque eu tenho não sei quantas pós, né? Então a Sueli é diretora do sindicato, já foi diretora de escola, né? Tem 6 pós também, é professora PEB 1, PEB 2, então ela também tem um currículo aí razoável, gente, entendeu? Então não é só a secretária que tem, porque do jeito que ela fala, dá a impressão que só ela que sabe, né? Não, menospreza as outras pessoas. Inclusive as secretárias anteriores, né? Sim. Então, assim, a melhor coisa no seu currículo é um bom coração, principalmente quando você lida com gente. Então, independente dos documentos que você tem acumulado ao longo da vida, se você não tiver um bom coração e tratar as pessoas com respeito e dignidade, pode juntar papel até cansar. E outra, só para constar, nós temos professores na rede com mestrado e doutorado, currículo maior do que o da secretária, sim, né? Inclusive nós temos ali na Secretaria de Educação, responsável pela Secretaria da Educação Infantil, uma professora com mestrado. Então, currículo, ele ajuda sim, ele abre portas, ele enriquece o profissional, sim. Mas se você não tiver respeito pelas pessoas, ele não vale de nada. Tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, que é um problema com essa gestão aí. Com certeza. Bom, então, Sueli, agora fica à vontade para você falar sobre esse assunto, né, com muito mais propriedade do que eu, porque você é da área da educação, conhece muito sobre o assunto. Então, eu gostaria, Zé, de começar numa ordem inversa do que a gente conversou lá na Adriana, que eu achei que esse assunto especificamente ficou um pouquinho sem falar, e depois eu vou traçar uma ordem cronológica de como é que nós chegamos nesse ponto que nós estamos hoje. Então, o Bruno, por favor, ele pode pôr a primeira imagem que fala sobre os 5 princípios da administração pública. Tá aí a imagem. Então, esses 5 princípios da administração pública, a gente queria deixar aí como um recadinho para o prefeito. São 5 princípios que norteiam a boa administração pública, né? Se o prefeito não cumpre, e ele não cumpre alguns desses princípios, ele pode incorrer em ações diretas de inconstitucionalidade, que é o momento que nós estamos vivendo agora, e pode, inclusive, ter sua improbidade administrativa. Sim. Então, nesse momento, né, quando a gente fala que o prefeito vem omitindo da população a verdadeira informação, que o prefeito vem questionando um concurso público que deve ser aberto por ordem da Procuradoria-Geral da República, a gente precisa entender que quando ele não cumpre ali os 5 princípios da administração pública, esses 5 princípios eles não estão ali para fazer figuração. Legalidade, né? Isso mesmo. Impessoalidade. Isso. Moralidade. Moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 aí que a senhora está comentando, então, que você que está nos assistindo está vendo aí na sua tela aí, esses 5 princípios. Exatamente. Quando a gente fala de legalidade e impessoalidade, Zé, a gente vai chegar muito próximo do que a gente vai expor aqui agora. Só acontece uma ação uma ação direta de inconstitucionalidade quando você fere esses princípios, né? No caso aí, a questão da legalidade, a questão da impessoalidade e da moralidade, inclusive, foram feridos. Por isso, a gente está vivendo hoje, o município, né, está sofrendo hoje uma ação direta de inconstitucionalidade.
Então, deixa o nosso recadinho aí para o prefeito. Esses 5 princípios, eles não são só palavras soltas. Eles são princípios básicos de como você deve agir na gestão pública, né? Sim. Como você deve gerir ali as suas ações na cidade, inclusive na escolha dos seus secretários. O Zé disse aqui no início, quanto tempo mais serão sacrificados 800 professores por conta de uma pessoa? Né? Quanto tempo mais nós teremos ações reiteradas, erros reiterados nesta secretaria? Zé, hoje a gente está aqui que pode confirmar o que eu vou dizer. Nós temos 1.300 e poucos associados, muitas ações trabalhistas, mas a gente pode dizer sem medo que quase 90% do volume das nossas ações é da educação. Né? É lógico que tem algumas ações que atingem outras secretarias. Por Sim. exemplo, as ações das gratificações, que nós falamos aí num programa anterior. Mas quase todas as ações têm a ver com a secretaria. Porque essas outras ações também tem na secretaria, os funcionários da Secretaria de Educação também têm direito, então é uma somatória. É né? uma somatória. Então, nós temos assim reiterados erros cometidos ao longo aí desses últimos 5 anos, né? Que esse é o 5º ano dessa gestão. Sim. Então, Zé, para tratar uma ordem, traçar, né, uma ordem cronológica e desmentir o que o prefeito vem dizendo nas rádios da cidade, rádios essas que só apresentam o que o prefeito quer, então nós vimos a necessidade de reforçar tudo que foi dito lá no programa da Adriana Rolando para os nossos servidores, para a comunidade que segue a TV CEMUG. Então, nosso objetivo é que a administração pública tenha respeito com seus servidores e com a população. Trate com verdade. Um caso, errou feio. Tem que assumir, tem que consertar, tem que minimizar o impacto desse erro na população. Não como tem feito, que está empurrando com a barriga, o dia 15 está chegando, hoje é 3, né? Dia 3. Então faltam 12 dias e elas falando pro professor, vou resolver. Isso é desumano. Vocês estão dando uma falsa esperança para profissionais que estão desesperados. Então vamos começar ali uma ordem cronológica para as pessoas entenderem. O prefeito tem dito por aí que esse problema de diretor, vice e coordenador é um problema que se arrasta há anos. Então vamos entender o seguinte, o Brasil, como todos os países do mundo, como todas as sociedades, ele evolui. Se o país evolui, a sociedade está ali contida no país, evolui junto. Se a sociedade evolui, as leis também evoluem, de modo a ajustar ali as relações da sociedade. Então, com relação a leis educacionais, isso também aconteceu. Então, tracem aí uma ordem cronológica de leis educacionais que foram mudando o cenário educacional no Brasil, nos estados e nos municípios. Então, vamos lá. Primeira coisa, a Constituição Federal em 88, ela começa a tratar a educação como obrigatória, gratuita, de qualidade, né? Que seria obrigatória, gratuita, de qualidade. Ela quer universalizar o acesso à educação. Porque até então, Zé, era muito comum que as pessoas entrassem para estudar e quando chegasse ali de 6º ao 9º ano, que antigamente era de 5ª a 8ª série, Sim. ou chegasse no ensino médio, as pessoas abandonavam a escola. E não voltavam mais, elas abandonavam para trabalhar. Por uma série de dificuldades, ou porque precisava ajudar a família em casa, ou porque precisava trabalhar, ou porque não tinha o que comer, e daí até não conseguia chegar até a escola, porque às vezes morava longe. Então a educação ela fazia assim, Zé, um funil. Entrava aquele monte de gente na pré-escola, e quando chegava no ensino médio tinha 20%, 30% lá do povo inicial. Então, de modo a garantir o acesso e a permanência dessas pessoas na educação pública, a Constituição começou a prever lá. É direito de todos o acesso e a permanência à educação pública gratuita, de qualidade. Então, foi a primeira vez que uma Constituição tratou disso, de modo assim, a que todos tivessem acesso à educação. Então, é a primeira grande lei. Depois disso, em 90,
Em 88 a Constituição, em 90 veio o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando de todas as relações de proteção com esse adolescente, né? Quem é criança, quem é adolescente, como é essa relação do adolescente com o trabalho. Veio ali acertando algumas coisas, porque também nós tínhamos no país o trabalho infantil, né? Que é o que a gente já conversou ali na Constituição Federal, então veio o ECA. Depois do ECA veio a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei, ela começa a tratar das etapas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, como é que vai acontecer essa relação, o que a gente vai oferecer para as crianças nessa etapa, material, merenda, transporte escolar, alguns direitos que antes a criança não tinha. Você se lembra quando a gente era pequeno, os pais tinham grande dificuldade em manter os filhos na escola, com o uniforme, com a mochila, com o material que tinha que comprar. Os livros eram caríssimos, a gente comprava até de segunda mão, um filho ia passando para o outro. E chegava lá na escola, ninguém levava lanche. A merenda já era oferecida ali pela escola, mas era o sopão, né? A gente tomava aquele sopão feliz da vida, não estou criticando não. Mas aí começam a aparecer programas suplementares de permanência ali na escola. Ah, eu quero que a criança fique, mas eu quero que ela fique em que condições? Aí começou a aparecer ajuda para transporte escolar, ajuda para merenda, ajuda para material, para garantir aquela permanência ali. Depois da LDB, Zé, nós tivemos, a LDB ela é de 96, depois da LDB nós tivemos em 2000, a partir da LDB em 96, nós começamos a ter uma discussão de traçar metas educacionais no país. É o chamado Plano Nacional de Educação. Nosso primeiro plano, ele começou a valer em 2001 até 2010. Primeiro Plano Nacional de Educação. Ele traçava 20 metas que o Brasil tinha que conseguir nesses 10 anos. O nosso segundo Plano Nacional de Educação, ele surge em 2014. Olha para você ver, ele venceu em 2010, ficou 4 anos ali todo mundo estudando, né, quais deveriam ser as novas metas, e aí ele é promulgado em 2014, o nacional. Só que a partir do Plano Nacional, como o Brasil é um país muito grande, com muitas características regionais, com muita diferença populacional, né? Tem lugar que tem um monte de gente, tem lugar que não tem quase ninguém, a questão climática e tudo mais, houve a necessidade da gente fazer também planos municipais de educação. Só que esses planos municipais de educação, eles não iam assim, eu vou fazer 20 metas da minha cabeça. Não, a gente trabalhava em consonância com o Plano Nacional de Educação. Então eram 20 metas lá, 20 metas aqui, de acordo com a realidade ali do seu município. Em 2015, Guará terminou o seu Plano Municipal de Educação com as suas 20 metas. E com relação à escolha de diretores, o que mudou? Lá em 88, antes de 88, como é que as pessoas trabalhavam na escola? Ou era a filha do dono da fazenda que virava professor e ia dar aula, ou eram as famílias com nome e sobrenome, ou era QI, quem indica. A pessoa formava, conhecia alguém lá dentro da escola, olha, você pode arrumar um emprego para minha filha? Aí a filha entrava como estagiária, como ajudante, depois virava professora. Era muito comum as pessoas irem trabalhar na roça, né? Para começo de carreira, as professoras pegavam aquelas escolinhas lá na roça, ia de cavalo, ia no caminhão leiteiro, até que surgiu por lei, Constituição, LDB, a obrigatoriedade dos concursos públicos. Então, como nós estamos falando de Guará, quando que foi o primeiro concurso público para professor aqui em Guará? 99. O primeiro. Primeiro grande concurso. E outra, esse concurso foi exclusivamente para professores. Então, a partir desse momento, os professores tinham acesso a seus cargos através de concursos públicos. Os diretores não. Continuava sendo indicação do prefeito. Quando vem em 2006, tem outro concurso.
2010, outro concurso. 2010, outro concurso. Tudo para professor. Em 2006, já teve concurso para diretor? Não. Em 2010, teve concurso para diretor? Não. Em 2015, foi promulgado o Plano Municipal de Educação. Aí, o Tribunal de Contas dá um puxão de orelha em Guará. Em 2017, gente, o Plano Municipal de Educação está em validade desde 2015. Quando é que vocês vão fazer o concurso para diretor? Que está previsto lá na meta 18 do Plano Municipal de Educação. Então, por um puxão de orelha, tem um novo concurso público. Para professor, concurso público. Sim. Todas as áreas, educação infantil, PEB 1, PEB 2. Creche e tudo mais, né? Todos. Teve um concurso público de ampla concorrência para todas as áreas. Quando chega na hora da escolha do diretor, a cidade seguiu o que estava sugerido no Plano Municipal de Educação, ou seja, um processo seletivo interno. Pegaria-se os professores que são concursados, os professores que são concursados. Não tem diretor concursado aqui em Guará. Nós temos São todos professores. todos professores, professor concursado. Ela abriu o processo seletivo interno para aqueles professores concursados de Guará se inscrevesse, fizesse uma prova e, se fosse considerado apto, ele passaria a exercer essa função. Zé, só para você ter uma ideia de como é atrativo trabalhar com a senhora secretária de Educação. Nós tínhamos 37 vagas, houve 37 inscrições. Ninguém quer, né? Ninguém quer, porque, né? Mas tudo bem. Então, teve esse processo seletivo interno. Eu quero pontuar aqui, deixar muito claro, que a empresa contratada cumpriu o seu papel. Sim. Ela publicou o edital, aplicou as provas e entregou o resultado. Não foi, foi a Publiconsult. Ah, é, Publiconsult. Publiconsult. Então, ela fez ali o papel, aplicou a prova e entregou o resultado. Quando ela entrega o resultado, Zé, o edital ele deixava muito claro o seguinte, e daí eu gostaria que vocês colocassem para mim o edital, por favor. Quando ela publica esse edital, que está aí aparecendo para vocês, ali estava muito claro assim, ó, esse processo seletivo será eliminatório e classificatório. Eliminatório. Não fez 50% das questões, eliminado, não é isso, Zé? Sim. O processo eliminatório é assim. E classificatório é, por exemplo, eu fiz 90, a coleguinha fez 80. Eu passei na frente da coleguinha, porque eu fiz com certeza. 90. Certo? Só que não foi isso que aconteceu. Ela responde para o Tribunal de Contas. Ah, eu vou fazer um concurso público de ampla concorrência. Foi isso que ela respondeu para o tribunal. Está aqui toda a documentação, mandou lá para o Tribunal de Contas. Um concurso público bonito no papel, projeto de lei, só faltando a Câmara aprovar. Concurso público para diretor, eu vou fazer. Concurso público para coordenador de escola, eu vou fazer. Naquela época não se exigia o concurso para vice. Sim. Mandou, só que não foi isso que ela fez. O que ela fez foi isso que está nesse edital que está aparecendo para vocês. Um processo seletivo interno. Está errado? Não. Até aqui não. Por quê? Porque o Plano Municipal de Educação orientava que fosse feito esse processo seletivo interno. Mas um processo com lisura e transparência. A partir do momento que a firma entregou para ela o resultado, acabou. Foi ladeira abaixo. Quem passou, não entrou. Quem repetiu, está no cargo até hoje. Sim. E quem passou para diretor é coordenador. Quem é coordenador é diretor. Ou seja, um samba do Crioulo 2. Ou seja, ela fez do jeito que ela queria, aquilo que ela achava que podia fazer. Ela achava que podia. E nós avisamos, né? Nós avisamos. Olha, cumpra esse edital, né? Classificatório. O que é classificatório, gente? Quem já prestou um concurso na vida sabe disso. Tem que tirar nota lá, né? Você tem que tirar nota. Você consegue um primeiro lugar. É por esforço, é por mérito. Você chega lá, a pessoa fala assim pra você, olha aqui, você vai lá pra escola tal. Ué? Não adiantou nada você passar em primeiro Você lugar. passou em primeiro lugar. Você não pode escolher entre as opções.
Não, todo concurso você escolhe, né? Os primeiros colocados Certo, escolheram na ordem. certo. Na ordem. Eu prestei concurso de diretor do Estado, que é de onde veio essa senhora, né, lá da educação estadual. Como é que funciona um concurso de Estado? Primeiro, uma lisura impecável. Todo o processo é acompanhado pela Undime, que é a União dos Professores. Esse é o nosso papel agora, né, Zé? Sim, O sim. Sindicato Guaratinguetá está cumprindo o seu papel. Nosso papel é fiscalizar, acompanhar e garantir o direito dos servidores, de qual pasta for. Sim. Só que no caso, a Secretaria de Educação nos toma todo o nosso tempo. Porque a única coisa que a gente faz lá nos últimos tempos é isso. Ficar vigiando e tentando consertar os erros dessa senhora. A gente tenta consertar e eles não aceitam. E eles né? não aceitam. E outra, antes da gente ir para a justiça, que fique muito claro isso para todas as pessoas, de achar que o sindicato não tem serviço e fica querendo brigar com a senhora lá, todas as vezes que nós temos algum problema, nós procuramos a Secretaria da Educação. Quem nos atende é a subsecretária, muito educada por sinal, né? Sempre nos atende Sim. com educação e com dignidade. A outra nem atende. Então a gente precisa de parar de pensar que o Brasil está na época do coronelismo. Nós não estamos mais. Vamos descer aí do pedestal e entender o seguinte: enquanto você for escolhido para ser secretário de um prefeito, ou seja, representar o executivo em determinada pasta, você deve obrigatoriamente respeito aos munícipes. Antes da gente ser sindicato, como disseram aí em entrevistas, que os sindicalistas estão falando bobagem. Nós não estamos falando bobagens, não. Nós estamos muito bem amparados juridicamente, com documentos. Nós acompanhamos esse processo que começou errado desde lá de trás até agora. Então nós sabemos muito bem o que nós estamos falando. Só que antes de sermos sindicalistas, antes de sermos profissionais efetivos por concurso público na Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, nós somos cidadãos. Então nos respeite. Nós somos munícipes. O seu dinheiro que paga, o dinheiro que paga o seu salário é com os nossos impostos. Então respeite os munícipes, cumpra aí os 5 princípios da administração pública legal, no sentido de justiça. Sim. Porque daí você não vai ter problema, você não vai ter sindicato falando, você não vai ter rádio falando. Por quê? Porque você vai estar cumprindo o seu papel. Agora, a partir do momento que vocês agirem com mentiras, ô Zé, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Montam lá um cenário para a secretária de Educação dar uma entrevista, ela esqueceu o que ela estava falando. Ela não sabia o que ela estava falando no meio da entrevista. Por quê? Porque a mentira é tanta que chega uma hora que a pessoa não sabe nem o pé que está mais. Mas independente disso, que daí são opiniões sobre a secretária, né? No exercício ali da sua função, que fique muito claro isso também, Zé, para nós não interessa a secretária de Educação como pessoa. Não interessa. Para nós só importa a pessoa no exercício da Secretaria da Educação. Enquanto figura pública, nós podemos sim Com certeza. acompanhar, fiscalizar. É o nosso papel. Esse é o papel do sindicato. Agora, a pessoa, né, a senhora, não nos interessa. Sempre foi dado a ela a chance de conversar antes. Sempre foi dado a ela o direito de se explicar antes que entrássemos com uma ação na justiça. Sim. Sempre fomos atrás, nós temos registro. Tudo a gente manda ofício e deixa protocolado. Assinado e ela responde. Para dizer o quê? Que nós tentamos uma comunicação antes de levar para a justiça. Né? Sempre. Tanto é que, Sueli, só fazendo um comentário aí em questão deles falar que os sindicalistas estão falando bobagem, tanto é que se fosse bobagem, não tinha adinho, né? Então. Porque antes nós avisamos que poderia dar esse problema, né? Que estava errado. Que estava errado. É o que ela fez, ela mentiu para a justiça, ela Mentiu juntou um para o documento. Tribunal de Contas. E também para o Ministério Público, porque ela juntou lá um documento e na Dizendo prática, que tinha feito e na um prática concurso. não estava sendo feito. Então, assim, quem começou a cutucar isso foi o sindicato, foi sim, né? Porque tinha que fazer o concurso, não fez, nós fomos lá, conversamos com a secretaria, mandamos ofício, né? Por isso que a Sueli fala, nós temos documentos e temos mesmo, estamos
mostrando aqui o edital que ela mesma fez, ela mesma assinou, e depois ela disse que não sabia, que estava vencido, foi pego de surpresa. Então, assim, nós avisamos. A resposta do secretário para nós, na época, foi a seguinte: ó, quem manda essa educação sou eu. Eu tenho autonomia do prefeito, né? Então, por isso que eu falo, até quando que esse prefeito vai ficar aguentando ela? Será que é por conta do diretor do SAEG, que tem muita autonomia, tem um peso político sobre o mandato dele? Não é possível, só pode, porque ela é esposa do presidente do SAEG, né? Que foi secretário de administração, né? E aí, se nós quiser entrar numa outra seara, nós vamos falar de nepotismo cruzado, vamos falar de um monte de coisa. Não chegamos aí ainda, né? Mas, que fique claro que se nós estivéssemos falando besteira, o TJ não tinha dado essa ADIM, né, favorável aí. Então, só para a gente chegar nos dias atuais, né? Então, depois de 2018, que foi feito aí esse fiasco, né, de concurso público que levou o nome de processo seletivo interno, que aliás está vencido, porque como apareceu aí na imagem para vocês, esse processo seletivo interno, ele deve acompanhar, segundo o Plano Municipal de Educação, o mandato dos prefeitos. O Soliva foi reeleito, portanto, o mandato dessas diretoras, né, eleitas e possadas por esse processo seletivo interno, ele acabou dia 31/12/2020. A partir do dia 1º de janeiro, esse processo seletivo está vencido. Se ela tivesse deixando essa situação para uma nova secretária de Educação, essa nova secretária de Educação teria a obrigação de sair voando para fazer outro processo seletivo interno. Só que era ela mesma. Então, ela não pode alegar ignorância. Dizer que no dia 4 de agosto ela foi pega de surpresa com a notícia. É mentira. Porque 2 semanas atrás, desse dia que ela falou que foi pega de surpresa, ela fez uma reunião com os diretores, onde ela apresentou um documento no telão, com a data do dia 19 de maio, dizendo que a partir do dia 19 de maio a prefeitura tinha 120 dias para resolver essa situação da ação direta de inconstitucionalidade. A partir daquele dia que ela fez a reunião, a prefeitura já sabia, desde o dia 19 de maio, que ela teria 120 dias, ou seja, dia 15 de setembro. A partir do dia 15 de setembro, diretor de escola, vice-diretor de escola, coordenador de creche, todos estariam demitidos, porque esse cargo deles é inconstitucional. Sim. E daí vira um efeito cascata. Eles voltam para a sala deles, porque eles são professores, eles estão diretores, eles voltam para a sala deles, de origem, onde eles fizeram concurso público, porque nunca houve em Guaratinguetá um concurso público para diretor, e eu já vou falar sobre isso já, e as pessoas que estavam ocupando seus cargos, né, a sala desse povo, que também entraram por um processo seletivo, estão à frente dessas salas desde 2020, enfrentaram a pandemia, se tornaram youtubers, passaram a mexer com o ensino híbrido do dia para a noite. Sem recurso. Sem recurso, com a sua própria internet, o seu celular, fazendo busca ativa dos alunos, porque o aluno não queria saber de participar. O professor se desdobrou para receber uma notícia dessa. Olha, a secretária de Educação errou, acabou o cargo de coordenador, vice-diretor aqui na cidade, porque ela mentiu para o Tribunal de Contas. Então, esses cargos voltarão para a sala deles de origem, e vocês que tão bravamente enfrentaram a pandemia serão dispensados. São 76. 76 famílias. Eu calculo mais, viu, Zé? Esse número para mim tô falando que é a informação que eles estão veiculando. Né? Eu calculo mais, porque nós temos um monte de pessoas na Secretaria de Educação ocupando cargos irregulares de chefia, assessoramento,
irregulares, então eu acredito que deva resvalar lá na Secretaria de Educação também. Então eu acredito que seja por volta de 100 funcionários. Nós vamos acompanhar, sim, vamos de pertinho a questão dessas demissões, esse desrespeito com os professores mais uma vez, quase 100 professores mandados embora, e o prefeito insiste em dizer que tem diretor no cargo há 25 anos. Então vamos lá responder para o senhor prefeito. Existe, não existirá mais. Por quê? Porque as leis educacionais evoluíram. A partir de 2015, deve ser outro tipo de acesso a esse cargo. Não é mais quem indica, quem a secretária gosta, quem a secretária vai com a cara, ou do mesmo partido político do prefeito. Não será assim mais. A escolha será moralizada. Deveria ser como estava no Plano Municipal de Educação. Sim, só que a gente defende, até hoje. Né? Só que ela fez uma lambança. Mas se ela tivesse feito a coisa certa, estava tudo bem. Não iria, hoje, como o prefeito falou na entrevista dele, e depois, no final, também tem até duas musiquinhas que nós vamos homenageá-lo, por conta das coisas que ele fala. E assim que acontece. Se ele tivesse cumprido, o que acontece? Estaria valorizando os profissionais daqui, internamente, que eles têm condição de fazer, e quem era professor podia se tornar um diretor através do concurso de conhecimento dele. Como eles não cumpriram, agora o que a Justiça entendeu? Então faz um concurso ampla concorrência. Ou seja, vai vir gente lá do Pará, do Amazonas, sei lá, pode vir. E aí, vai ser diretor da sala, se ele passar, vai. Entendeu? Agora, se tivesse nos ouvido, nada disso estaria acontecendo, Como a professora já bem pontuou aqui, E outro, nós chegamos no absurdo, Zé, do prefeito dizer em rádio, tá passando vergonha, dizer numa rádio aqui da cidade, que absurdo fazer um concurso público. Gente, pelo amor de Deus, concurso público tá ali, nos 5 princípios da administração pública brasileira. Não estamos inventando nada. Não estamos inventando. Gente, você abrir um concurso público de ampla concorrência, porque quando a Procuradoria analisou os documentos do famigerado processo seletivo interno e viu quanto erro tinha tido ali, o que a Procuradoria decidiu? O que é isso? Misericórdia. Acabar com isso aí. Acabar para sempre. Ele não deixou nem a possibilidade de outras gestões tentarem fazer um processo seletivo interno. Para não cair no mesmo... Para não acontecer a quantidade de erro que essa senhora cometeu. Sim. Então, ele julga esses cargos inconstitucionais, da maneira que eles foram providos, e manda que se faça um concurso público imediatamente. Concurso público de ampla concorrência, ou seja, aberto para todas as pessoas do Brasil. Como deve ser. As pessoas têm direito a concorrer em pé de igualdade. Com certeza. Tem muita gente aqui, comentando aqui nas redes sociais. Você já lê aí para nós. Vamos ler. As pessoas têm direito de concorrer em pé de igualdade, isonomia que chama. Eu tenho direito de concorrer com meu colega em pé de igualdade, sem que tenha para ele nenhum favorecimento, nenhuma indicação, nenhum apadrinhamento. Gente, isso é uma maneira de moralizar as contratações. Então, eu vou prestar concurso público, não tem que ter medo de prestar concurso público, porque se você é formado, pós-graduado, sabe o que você está fazendo, a comunidade que você vai trabalhar, você conhece depois. Sim, não tem problema. Então, esquece isso. Tem diretor há 25 anos. Não, tem professor no cargo de gestor há 25 anos. A lei evoluiu. Agora, esse cargo só pode ser ocupado por quem prestou concurso indicado público. politicamente para fazer o jogo do secretário, Isso que as pessoas estão falando aqui na internet. Acabou de já começar a ler aqui os Então, Zé, aí é nesse pé que nós estamos. Hoje é dia 3 de setembro, faltam 12 dias para o prazo. Tem o feriado aí, Então, assim, 12 dias corridos, com feriados e 2 finais de semana no meio, para se encerrar o prazo que a Justiça deu para o município de Guará. Eu acho desumano que estejam alimentando esperança para essas pessoas. Mas como a gente vive no Brasil, que Brasil tudo pode, se a gente estivesse num país de primeiro mundo, eu poderia afirmar categoricamente que eu não tenho o que fazer. Mas como nós estamos no Brasil, eu tenho medo de fazer essa afirmação, porque aqui é Brasil, todo mundo sabe o que eu estou falando.
Então, se a lei for cumprida, juiz não se compadece com cartinha. Sim. Juiz cumpre a lei. Ele analisou toda a documentação do processo seletivo interno, que foi um fracasso. Viu que estava tudo errado, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, está tudo errado, vamos parar aqui e refazer a casa. Concurso público imediato. Ah, mas não pode fazer concurso público porque nós estamos naquela lei do Bolsonaro. 173. 173, que não poderia ser realizado concurso público até dezembro de 21. Nesse caso, Dadinho pode. Mas nesse caso foi autorizado pela Justiça. E aí, Zé, eu cheguei a ver o absurdo das pessoas começarem a acusar o sindicato. O sindicato não tem culpa, o sindicato está cumprindo o seu papel. Acusar o promotor, Zé. Sim. O promotor pegou essa denúncia e levou adiante. Vamos deixar claro de novo isso aí. O promotor, ele recebe a denúncia, ele lê. Se ela fizer sentido, se ela tiver razão, ele acata a denúncia e apresenta. Sim. Foi para a Procuradoria-Geral da República. Lá, o nosso caso aqui de Guaratinguetá foi julgado por 11 desembargadores. Um colegiado de desembargadores. Eles estão errados, minha gente? Teve um relator, né? Tudo. Certinho. A prefeitura tem mais duas outras imagens, por favor. A prefeitura, ela vem entrando com recursos desde o ano passado. Inclusive tem uma imagem aí mostrando que um dos recursos que foi negado para a prefeitura de Guaratinguetá é do dia 9 de julho de 2020. Tá. Gente, ninguém foi pego de surpresa dia 4 de agosto, que caiu um prédio de 20 andares, não. É mentira. Quem tá nos assistindo aí, tá vendo aí as duas imagens aí. Isso aí é um trecho, gente. Tem um numerinho aí em azul, Zé. Vocês estão vendo um número grande em azul? O número da ação. Esse é o número da ação. Quem quiser, copia aí. O nosso programa fica disponível no nosso canal do YouTube. Aí você copia esse número, Entra lá. vai lá no Jus Brasil, que você vai ver inteiro o teor desse processo aí. Você vai poder acompanhar. E a justiça nega os embargos, não tá escrito Todos. aqui, né? Zé, tem dia que a prefeitura de Guará levou puxão de orelha durante esse processo aí, dizendo assim: meu filho, o que nós dissemos é isso, acabou e pronto. Vocês estão dizendo que nós estamos confundindo. Ninguém aqui está confundindo nada, não. Os advogados da prefeitura, os seus procuradores, eu não sei direito quem os representa, eu acho que são os procuradores, passaram vergonha no processo, porque entraram aí com um pedido de embargo, que além de ter sido negado, ainda levaram um puxãozinho de orelha ainda, por causa da feiura. Sim. Então, vejam bem, esse processo foi julgado por um colegiado de desembargadores, ou seja, gabaritados, capacitados, né? Não erraram também não, viu, gente? O erro saiu daqui da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. E eles ainda deram uma colher de chá para o município, Zé. Existe uma palavra aí no meio desse processo, modulação, que daí a gente foi conversar lá com o nosso jurídico e eles nos explicaram o seguinte, que se a Procuradoria achasse que essas pessoas concordaram e agiram de má fé ao assumir esses cargos, elas deveriam devolver todo o dinheiro. O juiz, o desembargador, misericordiosamente, achou que elas agiram de boa fé e, portanto, não deveriam devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Eu discordo, sabe por quê, Zé? Se eu não passei num concurso, eu assumi esse cargo e eu fiquei nesse cargo por 3 anos... Sabendo que eu não passei? Sabendo que eu não passei, vocês me perdoem. Essa é uma opinião minha. Eu discordo. Né? Mas aí é papo para uma outra situação. Sim. Mas, então, muita gente aqui, ele comentando sobre isso aqui, gostaria de ler alguns comentários aqui. Por favor. E é isso, gente. Acho que a secretária pensou assim, eu vou abrir o concurso, daí os que já estão na direção da escola, o que ela julgava os mais competentes na cabeça dela... Na verdade, não é competência, né, Zé? É mesmo apadrinhamento. Apadrinhamento. Né? Ela falou, esse povo passa no concurso, eu mantém. Só que ela deu
também deu um azar que esse povo não passou. Não passou. Quem passou foram outras pessoas que ela não queria colocar na visão. Um exemplo da Sueli, que passou em terceiro lugar e não foi chamada até hoje, né? Bom, nas redes sociais está vendo aqui o comentário aqui, obviamente eu vou preservar aqui o nome do funcionário ou funcionária e a escola também, por conta que é uma outra característica dessa administração, perseguir as pessoas. Exatamente. Então só vou ler aqui, a pessoa dá um bom dia e fala assim, que por parte foi bom sim os diretores voltarem para a sala de aula. Eles fazem tudo que a secretária manda, inclusive o errado. Isso porque quando faltam professores, eles que tinham que ir cobrir falta, mas não é o que acontece, mandam nós. Ficamos na sala de aula, uma aula, duas aulas, e por isso não é legal, a gente entende que não é legal o comentário da pessoa, né? Nós, inspetores e auxiliares de serviços gerais, dizemos não, faltam, que é a nossa obrigação, né? Isso chega a ser irritante. Hoje aqui na escola, né? Hoje, agora, acontecendo hoje, ó, faltaram alguns professores e nós que iremos ficar na sala, né? Na sala de aula, quando é para o professor ir ao banheiro ou tomar água, ficamos sim, mas quando falta professor, devia ser os coordenadores, vice-diretores, não é? É uma pergunta que a pessoa faz, né? Tudo errado. Tem que mudar mesmo. Os estagiários, de vez, ficar acompanhando os professores na sala de aula para aprender, não. Ficam olhando pessoas como DI, né? Sendo que para isso exige uma formação especial. Complicado, né? Infelizmente. Então, tudo que ele falou aí está certo. Realmente isso acontece. Na ausência de um professor, quem deve assumir a sala é o coordenador pedagógico ou o vice-diretor. Sempre que houver uma ausência. Jamais o inspetor de aluno e o auxiliar de serviços gerais. Como ele disse, inspetor de aluno pode sim ficar ali na porta da sala para o professor correr tomar uma água, ir até a secretaria assinar uma ata, coisa de minutos. Ele pode fazer isso. Agora, assumir a sala por uma aula, duas aulas, 5 aulas, jamais. E isso acontece mesmo porque o coordenador e o vice-diretor, que deveriam assumir, não fazem. Outra coisa que ele fala aí, a questão do estagiário. Para ser estagiário de sala de aula, a pessoa tem que ter pedagogia. Outra coisa errada que está acontecendo no município de Guará. Estão contratando estudantes de pedagogia para acompanhar alunos deficientes, com deficiências diversas, seja deficiência mental, deficiência intelectual, visual, auditiva. Está errado, de acordo com as leis o estatuto do portador de deficiência, não é assim que deve funcionar. E aí eles colocam estagiários nessa sala para essas crianças com deficiência de forma irregular, e aquelas salas que estão com 35 alunos, 38 alunos, que precisavam de um estagiário para auxiliar o professor ali no bom andamento da sala, fica sem um. Então é o que a gente tem, contratos irregulares. O Zé Luiz Moraes também fala, bom dia. Bom dia, levar a educação para os que dizem nos representar. A Cristal, também lá da cidade de São José dos Campos, a secretária lá da Cultivar Paraíba, também acompanhando a gente, obrigado aí pela audiência. Luciano Diniz Barbosa, né, ela fala assim, a justiça determina que os professores contratados sejam demitidos? É uma pergunta, né? Sim, né? A prefeitura poderia aproveitar os contratos desses professores e oferecer um programa de reforço para não demitir e ajudar os alunos? Olha, Lu, seria o ideal. Mas, infelizmente, por conta de todo esse... Porque foi dinheiro público, né, Zé? Que foi usado nessas contratações irregulares aí, de diretor, vice e coordenador. No processo, o desembargador é claro ao dizer assim, que cesse imediatamente essa relação. Ou seja, o diretor, ou a pessoa que está ocupando o cargo de diretor e recebendo uma gratificação para isso, ela deve imediatamente voltar para o seu salário de origem.
sem nenhuma gratificação. Por quê? Porque essa situação está lesando os cofres públicos. E daí, Lu, infelizmente, ao voltar para o seu cargo de origem, quem está ocupando esse cargo tem que sair, né? Já diz aí uma lei da física que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? E deveriam aproveitar esses profissionais, excelentes profissionais, para reforço ou para outras funções. Poderíamos, Lu, desde que a gente não estivesse numa situação já irregular. Sim, com certeza. Né? Infelizmente, o cofre público vem sendo onerado e o juiz manda que cesse o mais rápido possível Então, essa situação. Vocês estão percebendo o tamanho do problema, do caos que a secretária de Educação causou, apoiada pelo senhor prefeito municipal, que vai passar a defendê-la. Aí eu vou repetir aqui de novo, 50 vezes ou mais que eu preciso. Será que ele vai ficar aturando essa secretária, fazendo esses desmandos até quando? Será que é porque ela é esposa do diretor do SAEG, né, que tem grande influência no seu grupo político, né? Então as pessoas não podem... Municipal, eu tenho certeza que no momento certo eles vão se manifestar em relação a isso, de improbidade administrativa dessa secretária. Inclusive cabe a abertura de uma SEI para investigar e de repente, se for provado, né, que cometeu improbidade administrativa, até onde a gente sabe, até esses passos aqui a gente entende que sim, e aí eu teria que deixar esse cargo. Mas o senhor prefeito, ele segura a onda por conta daí do diretor do SAEG. Daqui a pouco vamos fazer uma homenagem aí pro senhor prefeito, uma musiquinha aí bonitinha aí pro senhor, né? A Eunice Moreira também acompanhando a gente. O Zé Luiz Moraes novamente ele fala que a lei na cabeça desse povo foi feita para os pobres. Sim. Ricos se sentem acima da lei, né? Tem um ditado que diz assim, né? Uma frase que diz assim: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Mais ou menos isso que eles fazem. Então, o Luciano Vieira também acompanhando a gente, a Cecília Zanelli, nossa diretora também acompanhando, Augusto Costa, também a Marisa Ávila, o Fernando lá na cidade de São Paulo, acompanhando a gente também, ele e sua família. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando aí, né? Não vai dar tempo de ler todo mundo hoje, né? Estamos finalizando o programa, mas antes de finalizar, né, Sueli? Sim. Eu te trouxe aí 2 musiquinhas aí para homenagear o prefeito, né? Por conta das coisas que ele anda falando, das coisas que ele já falou, promessa de campanha, um monte de coisa, né? Então vamos ouvir a primeira musiquinha em homenagem ao nosso prefeito municipal. Atenção, servidor público! Hoje iremos comemorar uma data especial. Hoje é Dia da Mentira. Por isso vamos festejar mais um aniversário do prefeito Pinóquio. Eu não posso acreditar na prefeitura. Prefeito que nem esse eu nunca vi. Ele é cheio de conversa mole, ele vive prometendo, mas eu nunca vi cumprir. O povo não quer mais acreditar. Servidor está cansado de esperar. Com o Pinóquio não dá mais pra conversar. Ele é cheio de lorota, não dá mais pra confiar. Porque é mentira dele. Tudo que ele fala é mentira dele. Quando ele promete, é mentira dele. Aumento de salário, é mentira dele. E o... Aí, vocês ouviram aí essa musiquinha aí que retrata tudo que ele está fazendo com o servidor municipal, né? E aí, nós temos mais uma outra musiquinha que é na sequência dessa aí, né? Que também complementa aí isso que nós estamos falando aqui do prefeito municipal, né? Que é o verdadeiro Pinóquio, né?
O prefeito prometeu e a gente não esqueceu, mas o tempo tá passando e a coisa piorando. Perguntei do meu salário, ele não me respondeu. Deus ajude que o Pinóquio cumpra o que ele prometeu. Mas ele mente, mente descarado, mente descarado, mente descarado. Ele mente, mente descarado, mente descarado, mente descarado. Se a gente não reclama, ele não tá nem aí. Traz muita gente de fora e emprega por aqui. A gente tá na pior e o Pinóquio não tem dó. Eu não acredito mais nas promessas que ele faz, porque ele mente, mente descarado, mente descarado, mente descarado. Ele mente. Bom, tá aí, vocês ouviram essas duas músicas em homenagem ao nosso prefeito municipal, que é tudo isso que o servidor está sentindo sim, viu, prefeito? Cadê o plano de carreira, cadê o aumento de salário? Nós estamos discutindo na justiça lá, né? E que também não teve acordo, vai ficar para julgamento. A gente espera também que o tribunal também interceda em favor do trabalhador. E a música do Pinóquio é porque, infelizmente, o senhor anda mentindo sim, inclusive, uma das emissoras aqui da cidade, o senhor deu uma entrevista dizendo isso, que essas bobagens, que para que fazer concurso público, e que o sindicato, junto com seus advogados, ficam aí procurando pelo em ovo e tal. E eu pedi, né, na época eu falei com o jornalista que fez a entrevista, pedi para que ele me concedesse o direito de resposta para me poder, nessa mesma emissora, desmentir, falar o que eu estou falando aqui hoje. Né? E já falei no outro programa, por isso eu coloquei a musiquinha aqui. E daí esse jornalista falou, olha, eu preciso falar com a pessoa que é a responsável pelo programa, e aí eu estou esperando até hoje essa emissora me chamar para a gente falar lá em cima, respondendo para o prefeito isso que nós estamos fazendo aqui hoje, já fiz nos outros programas, por isso que eu trouxe essas duas músicas, né? E a gente achava que nós não íamos precisar tocar mais essa música aqui em Muratinguetá, que essa música nós usamos lá na greve, né? Em 2015, 2016, né? Mas ela serve para todos os prefeitos, né? Então eles achavam que o prefeito Marcos Oliveira ele não fosse um Pinóquio, né? Mas na minha opinião ele está se tornando um Pinóquio até com um nariz maior do que o outro prefeito que saiu, né? Porque o outro prefeito, pelo menos, ele falava assim, eu não vou fazer, né? Eu não vou fazer, você vai para a justiça, se a justiça determinar eu faço. Esse não, ele mente que vai fazer, ele defende engana a população, para mim é muito pior, né? E quando ele fica mantendo no cargo uma secretária, que na minha opinião, incompetente, estou falando aqui da secretária de educação, não da pessoa Elizabeth Sampaio. A pessoa Elizabeth Sampaio eu não conheço, eu conheço a secretária de educação, que para mim é uma incompetente de marca maior, e o prefeito fica mantendo ela no cargo. Vou repetir, será que é por conta do diretor do SAEG ser o marido dela? Será que o diretor do SAEG tem tanta influência aí no mandato do prefeito, que fica aí segurando? Porque não é possível tanto de prejuízo que a secretária já causou para os cofres públicos, né, Sueli? Porque ela faz as lambanças na Secretaria de Educação. Quem paga é a prefeitura. Quem paga é o cofre da prefeitura. Aliás, quem paga somos nós, né? Os munícipes, que o dinheiro está saindo lá do cofre da prefeitura. Exatamente. Para pagar a lambança dela. Dos impostos que a gente paga, como a gente já pontuou aqui. Então é isso, gente. A gente trouxe esse assunto novamente aí para informar corretamente as pessoas, a população, o servidor público, os professores, né? Que das mentiras que eles andam falando em relação ao que aconteceu por pura e simplesmente culpa da secretária de Educação, e daí eu vou juntar nesse pacote o prefeito municipal também, né? Então, chegamos aí ao final de mais um programa, né? Comunidade em Ação, demos mais uma vez o nosso recado aqui, esse é o objetivo da TV CEMUG, que é um produto do sindicato que foi criado para a gente poder ter um veículo de comunicação para falar a verdade para as pessoas, né? Por isso o nome Comunidade em Ação, porque as emissoras locais aqui, a gente consegue dar algumas entrevistas e tal, mas não consegue deixar a nossa opinião expressa por conta
da situação de comando, né, que infelizmente Guaratinguetá tem essa tradição. Todos os prefeitos eles abraçam todas as emissoras de rádio, né, com propagandas e tal, investimento que a gente sabe, e aí o pessoal fica aí falando só o que o prefeito quer falar, né? Então, o nosso veículo de comunicação aqui, né, e tem outros também, né, que atuam também nesse sentido, no mesmo sentido nosso, né? A Nova TV Vale é uma delas, né? Tem um outro também lá do sindicato lá da alimentação, né? Também que tem esse mesmo intuito, né? Como o nosso. Então assim, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais.